Todo mundo fala de remake. Gráfico melhor, textura mais bonita, nostalgia repaginada. Mas hoje não é sobre refazer o passado, é sobre jogos que ficaram presos nele. Jogos que terminaram, mas não terminaram de verdade. Histórias que pararam no meio do caminho. Ideias que estavam à frente do seu tempo e hoje fariam mais sentido do que nunca. Esses são os jogos que mereciam uma continuação. Bem-vindos à locadora do Tio Bino. Mas antes de irmos propriamente para o vídeo, eu gostaria de agradecer primeiramente todo mundo que curtiu, todo mundo que assistiu. Eu tô assustado até agora, de verdade, eu não esperava uma repercussão tão grande no primeiro vídeo. Já foram mais de 38 mil visualizações em 13 dias, então muito obrigado. Tem 350 comentários aqui, galera, eu tô amando isso, eu tô tentando responder todo mundo, mas a vida de CLT ainda me impede um pouco em questão de tempo. Mas prometo que vou tentar responder todo mundo. Já aproveita, me segue ali no Instagram que é mais fácil se comunicar comigo por ali. E o nosso primeiro comentário e primeiro like foi do Terius Umbral, muito obrigado. Ele falou aqui que o problema dele era com o Sonic 4, que era uma fita bizarra de Super Nintendo que eu mesmo tenho e nunca entendi. Muito obrigado pela atenção e agora vamos pro vídeo. Eu vou tirar do caminho dessa lista aqui o jogo que já passou de jogo, ele é uma lenda, um mito entre os gamers. E uma piada e um meme também, que é Half-Life 3. Half-Life sempre redefiniu o que um FPS podia ser. Narrativa sem cortes, imersão total, mundo reagindo ao jogador. O problema não é a ausência do jogo, é o silêncio. Porque Half-Life 2 terminou com uma promessa que nunca foi cumprida. Um Half-Life 3 hoje não precisaria reinventar o gênero. Ele só precisaria existir e fechar com dignidade uma das narrativas mais importantes da história dos videogames. Chrono Trigger 2. E sim, é Trigger, não é Trigger, pelo amor de Deus. Falar que Chrono Trigger é um dos maiores RPGs da história já virou consenso, quase um pleonasmo. O que dói é outra coisa. A gente nunca viu o fim daquela história. A Square nos entregou Chrono Cross, que é um jogo lindo, corajoso, experimental, mas que sempre soou como um primo distante. O que o fã queria era simples e impossível ao mesmo tempo. Ver o final de Chrono, Marley e Luca. Uma continuação direta não precisava repetir a fórmula. Ela podia aprofundar, viagem no tempo não só como narrativa, mas como sistema. Um mundo que muda diante dos seus olhos conforme você altera decisões do passado. Isso existia no original, mas poderia ser muito mais extrapolado hoje. Cidades que prosperam, civilizações que colapsam, personagens que deixam de existir porque você mexeu em algo pequeno demais para perceber. Chrono Trigger 2 poderia ser o RPG definitivo sobre consequência. O próximo é Need for Speed Underground 3. A franquia Need for Speed, eu sei, vamos parar aqui, eu sei que tem outros jogos do Need for Speed, lógico que tem, mas o Need for Speed Underground 2 era uma coisa de outro planeta, foi um marco pra gente. E a franquia tentou de tudo pra se reinventar. Realismo, perseguição policial, narrativa de cinema, mas ninguém esqueceu o Underground até hoje. A gente não queria ser milionário, a gente queria pegar um carro comum, velho, barato e transformar ele em algo único. Neon, adesivo exagerado, som alto, rua molhada refletindo luz. O mundo definitivamente não precisa de mais carros inalcançáveis. Precisa voltar a sentir o cheiro do asfalto molhado às 2 da manhã enquanto você corre com seu Skyline modificado. Dino Crisis 3. Aqui é trauma. Dino Crisis 2 terminou com perguntas enormes, anomalias temporais, a Regina perdida no tempo, um mundo à beira do colapso. Então a Capcom levou os dinossauros pro espaço e matou a franquia ali. O verdadeiro Dino Crisis 3 deveria ter começado no exato segundo em que o 2 terminou. Sem piada, sem exagero, sem descaracterização. Imagina o terror de dinossauros rápidos, inteligentes, imprevisíveis, usando o mesmo cuidado de design e tensão que a Capcom mostrou nos remakes de Resident Evil. Sem zumbis lentos, predadores que caçam você. Dino Crisis sempre foi sobre vulnerabilidade, sobre correr porque lutar era uma péssima ideia. Um retorno hoje seria o resgate do survival horror em sua forma mais pura. Soul River 3. Poucas franquias tratavam o jogador com tanto respeito narrativo quanto Legacy of Kain. Texto denso, vozes marcantes, personagens trágicos. Era a Shakespeare com vampiros. A história de Raziel parou no meio do caminho. E parou em um limbo que nenhum fã aceita até hoje. A mecânica de alterar entre o mundo material e o espectral nunca foi totalmente explorada. Com a tecnologia atual, isso poderia se tornar algo absurdo. Puzzles que existem em 2 planos ao mesmo tempo, combates que exigem leitura espacial real, mundos que se deformam conforme você atravessa a morte. Soul River 3 seria o encerramento de uma tragédia épica. Tipo de jogo que não se faz mais. E que faz falta, honestamente. Side Pockets. Tá, eu sei, eu coloquei um jogo de bilhar aqui, mas quem viveu essa época, quem jogou esse jogo, sabe que o Side Pocket não era um jogo de bilhar do SNES. Ele era um ambiente, ele era uma atmosfera, ele era uma trilha sonora
sem explicação até hoje. Era jazz baixo ao fundo, desafios quase mágicos, jogadas que exigiam calma, precisão e paciência. Hoje, em meio a jogos frenéticos, metas infinitas e estímulo constante, um side pocket moderno faria ainda mais sentido. Imagina um jogo com física perfeita, desafios criativos, um modo carreira viajando por bares underground ao redor do mundo. Um jogo sem pressa, sem gritaria, só você, a mesa, o silêncio e a próxima jogada impossível. Por último e definitivamente não menos importante, até porque me ameaçaram de morte se eu não colocasse esse jogo aqui, Bully 2. A Rockstar criou mundos gigantescos, vivos, tecnicamente impressionantes. Mas o mundo mais humano que ela já fez cabia dentro de uma escola. Bully era sobre hierarquia social, rebeldia, injustiça e crescimento. Era caótico, engraçado e estranhamente honesto. Um Bully 2 não precisava ser apenas maior. Precisava ser mais profundo. Imagina faculdade, fraternidades, reputação, escolhas sociais que te acompanhavam, uma cidade viva além do campus. Ia ser sensacional. É o tipo de sátira que o mundo atual precisa e o tipo de jogo que só a Rockstar teria coragem de fazer, mas não fez. Pode até ser que o Half-Life 3 nunca saia, ou que a Rockstar continue guardando o Bully 2 na gaveta por mais uma década. Mas enquanto a gente continuar falando desses clássicos e mostrando que essas histórias ainda importam, a esperança de ver uma sequência real nunca morre. Agora conta aqui pro tio, porque eu sei que eu deixei muito jogo de fora. Qual jogo deixou o maior buraco no peito? Aquele que você trocava todos os lançamentos desse ano só pra ter uma continuação? Comenta aqui embaixo que eu tô tentando responder todo mundo, mas leio, garanto que eu leio. E quem sabe a gente não faz uma parte 2 só com sugestões de vocês.